Olá, seja muito bem-vindo a esse curso onde nós vamos discutir sobre propósito, valores, metas, com o objetivo de que você retome o controle da sua própria vida. Quero te agradecer por você ter escolhido fazer esse curso, um curso onde nós vamos discutir uma série de assuntos que você normalmente não para pensar, você normalmente não para refletir a respeito. Então essa é uma oportunidade muito boa de se fazer isso. Esse curso, Propósito, Valores e Metas, Retome o Controle da Sua Própria Vida, ele é um curso bastante importante e eu gosto de começar sempre trazendo uma introdução explicando o porquê desse curso. Ele é um curso bastante importante porque ele traz para você, como eu disse, alguns aspectos que a gente normalmente não olha, a gente normalmente não para pensar. Então, já que você escolheu refletir sobre esse assunto, é importante que você reflita de uma maneira consciente, de uma maneira séria, de uma maneira interessada, para que você possa fazer isso uma vez só, realizar esse trabalho uma vez só e colher dividendos disso para o resto da vida. É óbvio que durante a vida você vai ter que pensar em outras metas, de repente até rever seus propósitos, mas você vai aprender de uma vez por todas como é que se faz isso de uma maneira eficiente, de uma maneira adequada e que realmente traga resultados. Esse é um curso prático, não é uma palestra, não é um curso onde você vai apenas me ouvir falar, muito diferente disso. Esse é um curso onde você vai trabalhar, você vai refletir a respeito dos aspectos e realizar atividades. Você vai ver na próxima aula que eu vou apresentar o nosso book de atividades, que é uma ferramenta que vai te conduzir durante todo esse processo. E nós dividimos esse curso, eu escolhi dividir esse curso em 8 partes. E ao final de cada uma dessas partes, você é chamado a fazer uma atividade. Na verdade, existem até algumas outras atividades no decorrer do curso, mas pelo menos ao final de cada 8 sessões desse curso, você vai usar esse book de atividades para realizar um trabalho. Então a ideia é que ao final de todo esse curso, você tenha todo o seu propósito, valores, metas desenhados nesse book de atividades. Portanto, algumas pessoas, quando olham essas atividades, pensam assim: mas eu posso fazer todo o curso primeiro e depois realizar as atividades? E você até pode, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você vá fazendo as atividades conforme o andamento do curso. Afinal de contas, a gente vai usar o resultado de uma atividade na próxima sessão do curso. Por isso é importante que você realize essas atividades e trabalhe de uma maneira prática mesmo durante o decorrer desse curso. Ou seja, isso é mais um workshop do que uma palestra. Parece mais com um workshop do que com uma palestra. Eu quero me apresentar, afinal de contas, toda vez que eu faço um curso, eu gosto de saber quem é o professor. Para eu ter uma ideia do que eu estou aprendendo, com quem que eu estou aprendendo. Então, brevemente, eu quero falar um pouco sobre mim. Bom, meu nome é Rodrigo Ferreira, eu sou coach de pontos fortes, certificado pela Gallup, lá em Omaha, nos Estados Unidos, e sou um dos 4 únicos brasileiros autorizados pela Gallup a formar profissionais dessa metodologia de coaching da Gallup aqui no Brasil. Inclusive, no ano passado, eu fui premiado, fui laureado como um dos 10 melhores formadores de coaches dessa metodologia em todo o mundo. E é uma grande honra para mim ter recebido esse prêmio. Eu tenho, além dessa certificação na Gallup como coach de pontos fortes, eu ainda tenho uma certificação em Professional Coaching, uma certificação em Strategic Mentoring, mentoria estratégica, uma certificação em Life Coaching e estou agora realizando mais uma certificação em Professional Coaching. Tenho 3 pós-graduações, uma em Liderança e Coaching, uma em Psicologia e uma em Gestão Estratégica de Pessoas. Sou professor de MBA, dou aula para alunos de pós-graduação, tenho 25 anos de experiência em vendas, 20 anos de experiência como gestor e empreendedor, 23 anos ensinando, dos quais 10 anos treinando multinacionais, empresas muito grandes, e 5 anos como mentor e coach para profissionais dos mais diversos ramos e áreas.
já desenvolvi mais de 17 mil pessoas, todas elas sempre muito satisfeitas, avaliando muito bem o treinamento ou o processo de coaching e colhendo resultados desse processo. E atualmente eu sou host de um podcast, que é o Talentos para o Sucesso, onde toda segunda-feira é publicado um episódio falando sobre como usar os seus talentos no mundo corporativo, como ter sucesso no mundo corporativo a partir do uso dos seus talentos. Você tem aí um QR Code na tela e o endereço do podcast na tela. E gostaria muito que você entrasse, acessasse e assinasse esse podcast, não só para se tornar um assinante, mas também porque lá a gente eventualmente está sempre tratando de assuntos que você vai ouvir aqui nesse curso. Essas são algumas das empresas que são minhas clientes, onde eu já ministrei treinamentos ou realizei processos de coaching, e eu gosto de mostrar por dois motivos. Primeiro, porque empresas com esse tamanho avalizam a qualidade de um profissional. Então, eu sou muito orgulhoso de ter essas empresas no meu portfólio de clientes. E segundo, porque se você olhar bem para esse slide, você vai perceber que eu atendo empresas tão grandes quanto uma Nestlé, por exemplo, mas também atendo empresas médias, empresas pequenas, profissionais autônomos, pessoas físicas. Ou seja, eu tenho essa capacidade de navegar desde empresas muito grandes até pessoas físicas, sempre adaptando, adequando o conteúdo e colhendo resultados. Quero te convidar a se conectar comigo nas minhas redes sociais, no meu site. Você tem aí nos recursos aí dessa aula os endereços, tem aí também um QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular para ser levado para as minhas redes sociais. Eu te convido a se conectar comigo, não só para que a gente aumente o nosso networking, a nossa rede de relacionamentos, mas também para que você, durante esse curso, possa compartilhar suas experiências comigo, solicitar ajudas, tirar dúvidas. Eu estou sempre à disposição, através das minhas redes sociais, para te ajudar. Também quero contextualizar onde esse treinamento se encaixa na sua realidade, na realidade do mundo atual. E para contextualizar isso, eu gosto de partir de uma pergunta. E a pergunta é: por que tanta gente tem dificuldade de ter sucesso? Por que tanta gente tem dificuldade em chegar onde elas querem? Por que tantas pessoas não conseguem conquistar os seus sonhos, os seus desejos? Bom, é óbvio que existem vários motivos, várias variáveis que levam a isso, mas sem dúvida, uma delas eu quero apresentar para você aqui. Mas antes de falar qual é, eu quero trazer alguns dados para você. Todos esses dados são relacionados a pesquisas. E veja que interessante. Existe uma pesquisa, por exemplo, de uma empresa chamada Vype, que é uma organização que mede satisfação no trabalho em algumas empresas. E a Vype tem um apontamento nas suas pesquisas que mostram que 41% dos entrevistados, dos profissionais que a Vype entrevista, acreditam que as empresas onde eles trabalham não têm metas claras, não sabem exatamente onde querem chegar, o que querem conquistar. Olha que coisa interessante. E vamos olhar um pouco mais profundamente esses números. Existem algumas outras pesquisas, por exemplo, que apontam que ter metas claras facilita o atingimento de certo sucesso, de certo resultado. Principalmente quando existe uma conexão emocional entre você e a sua meta. Existem outras pesquisas, por exemplo, que mostram que é 33% mais provável que você atinja resultados se você tiver metas claras. Temos também outras pesquisas que mostram que, literalmente, a estrutura do teu cérebro é mudada quando você estabelece metas claras. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que ao final desse curso, você vai ter um cérebro diferente do cérebro que você tem agora. E com certeza um cérebro mais preparado para atingir resultados e atingir sucesso. Existem também pesquisas que mostram que ter metas claras aumenta a motivação do profissional.
a motivação da pessoa. Também existem outras pesquisas que mostram que 90% das pessoas performam melhor quando têm metas relevantes e desafiadoras. E por fim, existem 384 pesquisas, 384 testes que mostram que existe um efeito significativo das metas sobre o comportamento das pessoas. Veja, eu estou dizendo então lá atrás que existem diversas variáveis que podem levar as pessoas a não atingirem seus resultados. E sem dúvida, ter metas claras é uma forma de evitar isso. O que leva muitas pessoas a não atingir seus resultados, muitas vezes, é porque as pessoas nem sabem que resultados são esses que elas querem atingir. Um lugar onde a gente encontra essa informação fora do mundo da ciência é na literatura. Eu gosto muito, por exemplo, do livro da Alice no País das Maravilhas. E nesse livro tem uma cena especial, uma cena em particular que eu gosto muito, que a Alice está andando numa estrada, ela chega numa bifurcação. Nessa bifurcação tem uma árvore e em cima dessa árvore tem um gato. Aquele gato que aparece, desaparece lá nas histórias da Alice. E a Alice vira para esse gato e pergunta: qual desses dois caminhos eu devo pegar? E o gato responde para Alice: você está indo para onde? E ela fala: não sei, eu estou perdida. E aí vem o grande ensinamento. O gato diz para ela: bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa é a questão quando a gente fala de ter metas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Como é que você sabe se você tem que pegar numa bifurcação a estrada para um lado ou a estrada para o outro lado, se você não sabe para onde você está indo? Essa é a importância de se ter metas claras. É você poder tomar decisões, por exemplo, numa bifurcação de estrada, se você deve pegar o caminho A ou o caminho B, sabendo exatamente para onde você está indo. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: Rodrigo, se isso que você está falando é verdade, então por que tanta gente define metas e não consegue atingir? A gente vê isso, por exemplo, nas pessoas que criam metas de começo de ano. Muitas pessoas criam metas de começo de ano e não conseguem atingir essas metas. Por quê? Se a meta nos leva ao sucesso. A questão é que não basta que você tenha metas. Você precisa ter metas claras, desafiadoras, relevantes. Ou seja, você precisa saber criar metas. Então, quando chega no começo do ano e você fala: minha meta para esse ano é emagrecer. Isso não é uma boa meta. E a gente vai ver mais para frente por quê. Mas, a partir do momento que você entende que essa não é uma boa meta, você começa a entender por que as pessoas não atingem as suas metas. Então, nesse curso, nós vamos ver como é que a gente cria boas metas. Agora, para que a gente possa criar boas metas, existem alguns passos antes. Envolve propósito, envolve talentos, envolve valores, além de outras questões que a gente vai discutir aqui. É isso que eu quero te convidar e é isso que a gente discute aqui nesse nosso curso. Vamos junto? Vamos fazer esse trabalho de retomar as rédeas da nossa vida de uma vez por todas?